Olá! Na aula de hoje nós vamos ver um pouco de teoria musical, pensando mais na percussão. Tá? Vocês já estão tendo aulas de teoria musical, então nós não vamos aprofundar muito. Então vamos lá. Como vocês já viram, nós temos o pentagrama, e o pentagrama são 5 linhas e 4 espaços. Para nós começarmos a partitura, nós temos que definir as claves, que vocês também já viram. Clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó, e nós temos a nossa principal aqui, que é a clave de percussão. Qual é a função das claves? Essas 3 claves aqui, elas dão nome às notas. Então, quando eu tenho uma clave de Sol aqui, eu posso ter uma nota Dó, por exemplo, aqui. Com a clave de percussão, não vai ser uma nota Dó. Eu posso dizer que ali é um tambor, eu posso dizer que ali é um prato, eu posso dizer que é um triângulo. Então não representa mais nota musical e sim um instrumento. Lembrando que a percussão também usa clave de Sol com instrumentos como glockenspiel e xilofone. Clave de Fá nós vamos usar com o tímpano. Próximo símbolo que nós vamos ver é a fórmula de compasso. O que é fórmula de compasso? Ela vai ser um sistema que vai servir para nós organizarmos o tempo da música e a divisão das figuras que nós escrevemos a partitura. Como assim? Primeiro de tudo, nós vamos ver que existe na música o pulso. O que é o pulso? Quando nós escutamos uma música, é aquela sensação de ritmo que a música dá pra gente. Vou colocar uma música aqui de exemplo do Michael Jackson. Então, para vocês que estão ouvindo, dá pra sentir essa batida aqui, ó. Esse é o pulso dessa música. Cada música tem o seu pulso. Então, o pulso é essa sensação de ritmo, de andamento, né? Que a música passa pra gente. O que é o tempo na música? É o pulso. Os dois são praticamente a mesma coisa, só que a fórmula de compasso vai dividir esse tempo pra gente. Uma fórmula de compasso bem comum na música é o 4x4. O número de cima, ele vai dizer pra gente a quantidade de tempos que nós vamos ter na música. Então a fórmula de compasso serve para isso, para fazer essa divisão dos tempos e também para organizar a quantidade de tempo que vai durar cada figura musical. Para isso vai servir o número de baixo. Ele vai ser a nossa unidade de tempo. Ele vai dizer qual nota vai durar um tempo. Então, olha só. Nós vamos ter essas figuras musicais. E aqui ao lado, nós temos os valores de unidade de tempo. O que é isso? É como se fosse um número que representa cada figura. Então, lá na nossa fórmula de compasso, o número de baixo vai ser sempre algum desses. E aí, quando eu disse unidade de tempo, quer dizer o quê? Qual nota vai representar um tempo desses que estão aqui em cima? Como nesse exemplo aqui eu fiz um 4x4, isso quer dizer que nós vamos contar até 4. Nós temos 4 tempos. E a unidade de tempo é a figura que é representada pelo número 4, que vai ser a nossa semínima. Então, a semínima é a unidade de tempo. Quer dizer que, com essa fórmula de compasso, nós vamos contar até 4. Nós vamos ter 4 tempos. E a semínima é a figura que vale um tempo, porque ela é unidade de tempo. Então, cada semínima que eu colocar aqui, ela
equivale a um tempo apenas. Um tempo. Então, é para isso que serve a fórmula de compasso. A clave, ela está dizendo que são instrumentos de percussão que nós vamos usar, instrumentos que não geram nota musical, apenas ruído. Fórmula de compasso está dizendo que nós vamos contar até 4 e que a unidade de tempo nesse caso é a semínima. Lembrando que as fórmulas de compasso podem variar, os números de cima e os números de baixo. Então, este exemplo que eu acabei de fazer aqui, como que nós tocaríamos ele? Primeiro, nós temos que saber o pulso. Vou usar esse como exemplo. E a contagem seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, vamos fazer como exemplo batendo palma. Eu vou ter que bater palma no tempo 1 e no tempo 2. O tempo 3 e o tempo 4 eu não vou bater palma, por quê? Porque tem pausa, então eu tenho que fazer silêncio. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E é assim que vai funcionar a escrita musical para nós lermos a partitura e tocarmos os instrumentos. Agora que nós já sabemos um pouco sobre as figuras musicais, sobre a fórmula de compasso, sobre a clave de percussão, nós vamos ver um pouquinho como que funciona a escrita de algumas figuras, para vocês entenderem bem como que fica tudo isso dentro dos tempos. Então nós estamos usando como exemplo a fórmula de compasso 4x4 e nós já sabemos que a unidade de tempo é a semínima. Ela vale um tempo. A semibreve vale 4, a mínima 2, semínima 1, colcheia meio, semicolcheia 1/4, fusa 1/8, semifusa 1/16. Então vamos lá. Como que ficaria a escrita dessas notas? Dentro dos tempos. Nós contamos até 4, então eu vou colocar aqui 4 tempos. Então nós temos 4 tempos. Eu vou fazer o seguinte, eu quero uma semibreve. Então a semibreve ela vai aqui no tempo 1. Como a semibreve vale 4 tempos, ela já preencheu tudo isso. Eu não vou colocar mais nenhuma nota aqui dentro, porque não cabe. E aí o que vai acontecer? Eu vou tocar a semibreve no tempo 1 e o som dela vai ter que durar todos os 4 tempos. Só que na percussão vai acontecer uma coisa. Nem todos os instrumentos têm sons longos. A minha palma, por exemplo, tem um som curto. Um tambor da bateria tem um som curto. Agora, um prato de bateria tem um som longo. Independente do instrumento ter um som longo ou curto, nós vamos respeitar 4 tempos. Como assim? Um som longo vai ficar desse jeito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viram que quando voltou no tempo 1, eu parei o som dele. Por quê? Porque a semibreve dura só 4 tempos. Mas se eu for fazer isso num instrumento curto como a minha palma, olha o que vai acontecer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O som da minha palma ficou só no comecinho e depois ele já tinha parado. Mas eu respeitei e contei até 4, até o final. Então a gente vai fazer sempre desse jeito. Aí nós vamos ver mais exemplos desses nos próximos exercícios.